Vamos lá? Hoje eu vou trazer para vocês a respeito da aposentadoria por idade. Vou trazer as principais regras que vocês precisam saber a respeito dessa aposentadoria. E no final do vídeo, vou mostrar para vocês como uma cliente aumentou mais de R$ 400 na aposentadoria dela. Uma regra simples que eu vou mostrar aqui para vocês através de um exemplo, tá bom? Então, assim, a gente está falando de uma aposentadoria que, dentre todas as outras, é a aposentadoria que exige o menor tempo de contribuição, tá bom? São 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. E aqui, antes da gente efetivamente entrar no assunto, eu trouxe para vocês uma tríade, que é a tríade fundamental para que você consiga se aposentar com o melhor valor dentre as suas possibilidades, para que de repente você consiga adiantar a sua aposentadoria. E essa tríade ela é formada por planejamento, preparação e a conclusão, né? Que é quando efetivamente você vai receber o seu benefício. No planejamento, é exatamente como o nome fala, tá? A gente precisa identificar quais são as suas possibilidades, que tipo de aposentadoria vai ser mais benéfica para você, que regra de transição vai te atender melhor. Qual dessas aposentadorias e quais dessas regras de transição vão te conceder o maior valor, né? O maior valor de benefício. E a ideia é que você se aposente o quanto antes, né? Então, isso só é possível através de um planejamento, porque através do planejamento é analisado toda a sua documentação, carteira de trabalho, carnê de pagamento para o INSS, as formas como você trabalhou, se você se expôs a algum agente químico, físico, biológico. Se todo o período que você trabalhou, se ele consta lá no seu extrato do INSS, porque se não constar lá, de nada adianta. Se eventualmente você trabalhou em algum lugar e você não foi registrado, se de alguma forma eles não pagarem INSS, existem várias formas da gente conseguir adiantar sua aposentadoria. No entanto, isso só é feito através de um planejamento, de uma análise detalhada de todo o seu histórico de contribuição para o INSS, tá bom? A segunda parte é justamente a preparação. Eu vou trazer um exemplo para vocês muito simples, de um caso que aconteceu recentemente, inclusive. Eu tava aqui com uma cliente, ela já tava com 67 anos, 67 anos de idade. Ainda não tinha se aposentado, porque não tinha o tempo de contribuição, né? Então, ela tava aguardando completar os 15 anos de tempo de contribuição. E aí chegou, né? E aí ela chegou pra mim, com 67 anos de idade, falando que já tinha os 15 anos de tempo de contribuição. Eu fui analisar o CNIS dela. Lá no CNIS só constavam 13 anos de contribuição. 2 anos ela tinha trabalhado, no entanto, ela não tinha se atentado que o empregador dela da época não fez o recolhimento para o INSS. E assim, só para vocês entenderem, uma pessoa que já aguardou muito tempo para se aposentar, porque afinal de contas ela já estava com 67 anos, foi procurar um advogado já quando estava, tipo, teoricamente tudo certo, né? Ela pensou, tenho 15 anos, já tenho a idade, vamos que vamos. Só que quando ela chegou, não tinha uns 15 anos. E aí, pensa no trabalho que a gente teve pra ir atrás desse empregador, porque ela não tinha nenhum olerite, nenhum comprovante de que, de fato, ela tinha trabalhado naquela época. Então, a gente passou mais ou menos uns 9 meses para juntar a documentação necessária para que a gente fizesse o pedido dentro mesmo do INSS e isso não tivesse que ir para a justiça. Então, a importância de você procurar um advogado o quanto antes, não espera completar a idade e completar o tempo de contribuição, não, tá? O quanto antes você procurar um advogado com pelo menos uns 2 anos de antecedência é o ideal para que tudo seja levantado, toda a sua documentação esteja preparada, para que quando chegar aqui no momento da conclusão, esteja tudo redondo. Chegou a data do seu aniversário, de 62 anos, se você for mulher, por exemplo, já tá tudo na mão do advogado, tudo certo só para ele protocolar, entendeu? Então é muito importante percorrer todo esse caminho, porque ele é necessário. Vocês não deixem para fazer isso quando já estiverem na iminência de se aposentar, tá bom? Então, aqui são as regras, né, que a gente tem para aposentadoria
por idade antes e depois da reforma. Então, como que era antes? Antes, a mulher só precisava ter 62 anos de idade e o homem 65 anos. Agora, a mulher precisa ter, agora em 2023, precisa ter 62 anos de idade e o homem 65. Por que eu falo agora em 2023? Porque essa idade ela foi progredindo desde 2019, né, quando a gente teve a reforma da Previdência, e se estabeleceu em 62 anos de idade para a mulher e 65 para o homem, não aumenta mais, é isso, tá bom? Então, além de ter essa idade mínima, precisa ter os 15 anos de tempo de contribuição. Então, tendo a idade mínima e o tempo de contribuição, que são 15 anos de tempo de contribuição, mais a idade mínima 62 ou 65, você já consegue dar entrada no pedido de aposentadoria por idade. Aqui eu trouxe para vocês as regras de cálculo, né, que diz respeito a quanto você vai receber de aposentadoria e para vocês terem a noção de como a reforma da Previdência ela impactou de maneira muito negativa o valor da aposentadoria, né, que a gente passou a receber desde 2019. Então, como que funcionava antes? Antes era assim, 80% da média dos maiores salários e hoje é 100% da média dos maiores salários. O que isso significa? E o primeiro ponto, ele tá justamente aqui. Antes, você pegava os maiores salários, os 80% maiores, e essa seria a sua média. Então, por exemplo, quando você começa a trabalhar no começo da sua vida, os seus salários normalmente são mais baixos, né? Então, aqui antes da reforma da Previdência, a gente podia pegar os 20% menores salários e excluir ele, e aí só contar com os 80% maiores. Hoje é 100%. Então, desde quando você começou a pagar INSS, né? Desde julho de 1994, a gente só considera os salários de julho de 94 para frente. Até, né, um mês antes de você pedir a sua aposentadoria, são esses os valores que serão considerados. Então, antes você podia jogar fora 20% menores, hoje não, é tudo. Então, aqui já tem o primeiro impacto, que se a reforma ela trouxesse só isso, já seria, assim, suficiente para derrubar muito o valor da aposentadoria, só que não foi só isso. E o segundo grande fator que fez o valor da aposentadoria diminuir foi isso aqui, tá? Antes, como que funcionava? Era 70% dos seus 80 maiores salários, mais 15%, né? Como você precisa ter, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição para conseguir se aposentar pela aposentadoria por idade, então aqui seria 70% mais 15%, porque 1% a cada ano de contribuição. Então, você conseguiria se aposentar com, no mínimo, 85% da sua média salarial. Agora funciona da seguinte forma: 60% da sua média salarial, que já não é muito favorável, porque é todos os salários desde o começo da sua vida, basicamente. E você só vai ter um acréscimo se você tiver mais de 15 anos de tempo de contribuição. Então, aqui, na regra anterior, enquanto a gente teria uma aposentadoria que seria, no mínimo, 85%, né? Da sua média salarial, agora a gente tem 60%. Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa. E eu trouxe um exemplo prático para mostrar para vocês. E aqui tem um ponto importante, tá? Tem divisor mínimo para essa aposentadoria. Então, desde julho de 1994, até um mês antes de você requerer a sua aposentadoria, se você tiver menos que 108 contribuições, essa aposentadoria ela já vai diminuir, porque vai incidir esse divisor mínimo. E aqui foi um exemplo prático que eu trouxe para vocês terem uma ideia de como esse cálculo hoje ele é bem desfavorável, tá? Então, a gente tá com o exemplo aqui de uma pessoa que tinha uma média de salário de R$3.000 e 16 anos de tempo de contribuição. Se ela fosse se aposentar na regra antiga, como que funcionaria? 70% dessa média de R$3.000, então daria 2.100. Aqui eu coloquei 15%, tá? Mas é 16% porque ela trabalhou 16 anos. Mais 16%, porque para cada ano que ela trabalhou, ela tem um acréscimo de 1%. Mais 16 anos dá o valor de R$480. Então, ela se aposentaria com R$2.580. E aí, hoje, como que funciona? Então, vai ser 60% dessa média de R$3.000, que dá R$1.800.
E aí ela tem um acréscimo de 2% a cada ano que passar de 15 anos de tempo de contribuição. Então aqui, quanto que ela passou de 15 anos? Ela só passou um ano, né? Ela só tem 16 anos de tempo de contribuição. Então ela só vai ter um acréscimo de 2%. Então ela vai se aposentar com 62% da média salarial dela, que faz com que a aposentadoria dela caia para 1.860. Então antes da reforma, a gente tinha uma pessoa que se aposentaria com 2.580. E hoje a gente vai ter uma pessoa que vai se aposentar com 1.860. É uma diferença, gente, de R$ 720. É muita coisa. É muita coisa, assim. É de ficar revoltado, né? Infelizmente. E um ponto muito importante, tá bom? Muita gente ainda consegue se aposentar pela regra antiga. É necessário consultar um advogado, verificar as documentações, porque em alguns casos, dependendo de alguns fatores como se você tem tempo de roça, se você tem tempo que não está na carteira, se você tem alguma sentença trabalhista que não foi averbado no seu CNIS, tudo isso são formas de aumentar o seu tempo de contribuição. Se a gente conseguir atingir os 15 anos lá, né, até 12/11/2019, a gente ainda consegue enquadrar pessoas nessa regra antiga, por mais que a gente já esteja em 2023. E aqui eu trouxe para vocês algumas estratégias que a gente usa para conseguir aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, descarte de contribuições baixas. Lembra que eu falei para vocês que antes da reforma da Previdência você poderia descartar 20% dos seus menores salários? Hoje em dia a gente não tem mais essa possibilidade, mas, por exemplo, se você tem mais de 15 anos de tempo de contribuição e analisando os seus primeiros salários, seus salários mais baixos, a gente vê que dá para descartar eles para a sua média salarial aumentar, isso é uma estratégia que a gente faz muito aqui no escritório, tá bom? Tentar alcançar o divisor mínimo. Então, se, por exemplo, você de julho de 94 até a data que você for requerer a aposentadoria, você não tiver as 108 contribuições, a gente pode verificar uma estratégia para que você atinja esse número mínimo de 108 contribuições para que não caia ainda mais o valor da sua aposentadoria. Escolher a melhor regra de transição é uma coisa muito importante aqui quando a gente vai planejar essa fase final, né? Ajustar os indicadores do CNIS. Então, por exemplo, se você entrar lá no aplicativo do Meu INSS e analisar o seu extrato de contribuição, que a gente chama de CNIS, provavelmente vai ter algum tipo de indicador lá. Muitas vezes esses indicadores, se você não regularizar eles não vão contar para a sua aposentadoria. Então, também é uma estratégia que a gente adota, né? Sempre fazemos essa análise. E planejar, né? Roda e chega no planejamento. Se você não planejar, há grande chance de você não conseguir uma boa aposentadoria. Por quê? O INSS, ele não vai fazer um cálculo que te favorece. Ele vai analisar lá, entre alguma regra, ele concede de qualquer forma. Porque não é interesse do INSS que você se aposente legal, né? A gente vê aí que o INSS é bem controverso em algumas coisas. Então, se você não fizer a sua parte, o INSS não vai fazer. Tudo bem? E aqui eu trouxe um exemplo, tá? De uma cliente. Eu trouxe em forma de exemplo, com os valores redondinhos, só para ficar mais tranquilo de vocês entenderem. Mas eu tive um caso real aqui no escritório nesses termos. Os valores não eram exatamente esses, né? Os valores de contribuição dela. Eu só arredondei para ficar mais fácil para vocês. Mas o exemplo era exatamente esse. Então, chegou a cliente aqui no escritório, estava com 61 anos de idade e tinha 18 anos de tempo de contribuição. Lembra que eu falei para vocês que se não tiver, no mínimo, 108 contribuições de julho de 94 até a data que você vai requerer a aposentadoria, que incide um divisor mínimo? Então, é o caso dessa cliente. Essa cliente, ela só tinha 97 contribuições de julho de 94 até a data que ela me procurou. E aí, como que eram essas contribuições? Ela tinha 70 contribuições no valor de 4.000, 20 no valor de 3 e 7 contribuições no valor de R$2.000. O total das contribuições dela era de R$354.000. Se ela não tivesse me procurado para fazer um planejamento e tivesse simplesmente esperado, né,
porque ela já tinha o tempo mínimo de contribuição, ela já estava com 18. Faltava só um ano para ela chegar na idade mínima, que era os 62 anos de idade. Se ela falar, eu já tenho 18 anos de tempo de contribuição, só falta um ano para eu chegar na idade, vou me sentar aqui e vou esperar chegar a data para que eu faça o pedido. Se ela não tivesse feito o planejamento, ela ia se aposentar com o valor de R$ 2.162. Por quê? Porque ela teria o divisor mínimo, que iria diminuir o valor da aposentadoria dela. Então, a aposentadoria dela seria no valor de R$ 2.162. Só que, como ela me procurou com um ano de antecedência, o que eu orientei? Você vai contribuir por mais um ano, e esse um ano vai fazer com que aumente 2%, quando a gente for calcular lá o valor final da aposentadoria. E esse um ano de contribuição vai fazer com que você chegue no divisor mínimo de 108, né? E aí ela fez direitinho, quando ela exatamente completou a idade de 62 anos, ela já tinha atingido o divisor mínimo, e aí ela conseguiu se aposentar com a aposentadoria no valor de R$ 2.582. Gente, é um aumento de R$ 420. Assim, para quem é rico, R$ 420 não é nada, mas para uma pessoa que vai se aposentar com uma aposentadoria de R$ 2.500, é uma diferença, assim, é algo a ser considerado. Essa diferença significa o quê, por exemplo? Então, em um ano, ela lucrou só de ter feito esse planejamento, só de ter se antecipado, né? Ela lucrou 5.460 em um ano. Aqui eu fiz a expectativa de vida dela de até 80 anos. Então, ela tem 62, né? A expectativa de vida. Se ela viver até 80 anos, a gente vai ter aqui uma diferença de quase R$ 100 mil de aposentadoria. Se ela viver mais, isso vai aumentar exponencialmente. Mas aqui é para vocês verem a importância de fazer um planejamento, de procurar um advogado. Eu trouxe um exemplo, eu trouxe uma situação, mas existem várias situações que fazem seu benefício aumentar ou diminuir. Não pensa você que você vendo um vídeo aqui no YouTube, você vai conseguir chegar na melhor conclusão, porque não vai, tá? Pode até ser, mas assim, vai ser exceção, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu passei aqui, as regras. A ideia de trazer esses vídeos é justamente conscientizar vocês para que vocês não percam dinheiro. E dúvidas, podem deixar aqui no comentário, que eu faço questão de responder, desde que não seja coisas de processo de vocês, tá? É assim, muita gente manda dúvida para mim falando, meu processo é assim, assim, assado. Gente, vocês contratam um advogado, para eles prestarem esclarecimento quando vocês tiverem dúvida. Não pergunta coisa aleatória para advogado que não sabe do seu caso, porque aí fica meio complicado de responder, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, é muito importante pra gente crescer e continuar trazendo esses vídeos. E é isso.